Olá a todos, o tema dessa aula, ainda em continuação ao assunto do adimplemento e extinção das obrigações, não é? Diz respeito ao que está contido no Código Civil Brasileiro, nos artigos compreendidos entre o 313 ao 326, que trata do objeto do pagamento e sua prova. Iniciaremos então tratando do objeto do pagamento. No que tange ao objeto do pagamento, deve-se ressalvar, desde logo, que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, mesmo que seja mais valiosa. Por outro lado, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor obrigado a pagar, por parte se assim não se ajustou, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível. No que se refere especificamente às dívidas em dinheiro, ou as chamadas dívidas de valor, ou também designadas de pecuniárias, deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal. Neste contexto, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Evidentemente, aqui há exceções por leis esparsas, que admitem a convenção em moeda estrangeira, como se dá, por exemplo, no contrato bancário, num dos contratos bancários, que é o de câmbio à exportação. Agora, ainda assim, apesar de ser essa hipótese excepcionada por legislação esparsa, no momento do pagamento, terá que haver a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional para que ocorra, então, o pagamento. Também acarretam a nulidade as convenções que visam a compensar a diferença entre o valor de outra moeda e o da moeda nacional, salvo os casos previstos na legislação especial. Ou seja, aqui então, quando se adota como fator de indexação do objeto da prestação, pela variação cambial. Então, também aqui, ressalvada aquelas hipóteses previstas em legislação especial, grosso modo, não se admite que seja assim contratado. As partes poderão, por outro lado, convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. Bom, isso tem a ver, então, com a possibilidade de, naqueles casos em que ocorre em decorrência da contratação, o pagamento sucessivo, ou seja, de trato sucessivo, que as parcelas poderão ser progressivamente corrigidas, mediante a aplicação de um dos indexadores permitidos pela legislação. Importante previsão do Código Civil reside no que dispõe o artigo 317, ao se permitir, nos casos em que se fizer necessário, que o juiz venha corrigir desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da execução, quando decorre de motivos imprevisíveis. E o momento é oportuno, o tema é candente, porque nós estamos diante de uma situação em que, por decorrência da pandemia que assola este ano, e esse momento, ano de 2020, por sorte, o judiciário terá muito trabalho, em razão da busca por revisões contratuais que tenham por finalidade a aplicação, ou a discussão da aplicação ou não da teoria da imprevisão, em razão também aqui da aplicação do fato do príncipe, ou seja, de circunstâncias que inviabilizam ou vai inviabilizar, infelizmente, muitos de cumprirem suas obrigações em razão da paralisação momentânea de suas atividades, fazendo com que alguns não tenham condições de solver as suas obrigações. Casos em que, é óbvio, aqui o julgo do judiciário, o julgamento dos juízes, veremos se é o caso ou não da aplicação dessa chamada teoria da imprevisão. Bom, nesses casos, a correção da desproporção por parte do juiz deverá ser requerida
pelas partes, devendo o julgador assegurar o quanto possível o valor real da prestação. Posso, senhores? Então, nesse primeiro momento, fazendo essa pequena introdução, né, ainda temos que mencionar a respeito dessa temática, né, o que diz respeito à prova do pagamento. Demonstra-se a existência do pagamento ou o cumprimento da obrigação pelo instrumento de quitação, por qualquer outro meio de prova, inclusive a testemunhal, que não poderá ser em regra exclusiva. Há uma limitação aqui, inclusive quanto ao valor, né, em que se admite a prova testemunhal. Isso segundo também o que se encontra disposto no nosso Código Civil brasileiro. A quitação, portanto, não se constitui meio necessário e imprescindível de prova de pagamento. Trata-se, no entanto, de direito conferido por lei ao devedor que procede ao adimplemento da sua obrigação. Tanto é assim que o devedor poderá reter o pagamento e preferir consignar em juízo, né, ou consignar também extrajudicial, são duas hipóteses, né, que nada mais é do que o abre aspas, depósito, né, da coisa devida, sem que se possa dizer que ele encontra ou se encontra em mora, se houver recusa do credor em conceder-lhe a quitação. Né? Em aula, no momento oportuno, falaremos aí, dentre os meios indiretos de pagamento, sobre o tema da consignação em pagamento. Presume-se o pagamento, em primeiro lugar, de todas as prestações pela quitação da última, admitindo-se prova em sentido contrário. Daí porque vocês já devem ter observado naquelas eventuais dívidas, né, que sejam representadas por carnês ou boletos, né, ou mesmo faturas de energia elétrica e afins, né, naquela fatura, né, do vencimento de determinado mês, deve ali estar consignado que o pagamento daquela parcela não quita as anteriores, né, porque haverá uma presunção, se assim não tiver sido excepcionado pelo credor, de que as anteriores foram ou se encontram quitadas. Claro, aí uma presunção iuris tantum, ou seja, relativa, e, portanto, por conseguinte, pode ser infirmada, contrariada por prova em sentido contrário. Ou seja, não é uma presunção et iuris, e sim tão somente iuris tantum. Não é? Presume-se o pagamento dos juros também pela quitação do valor principal ou capital, ou seja, toda vez que não se fizer a reserva, não é, no instrumento da quitação, né, o credor não fizer a reserva de que os juros não compreendem o valor que está sendo pago, que seria tão somente a título de capital, ou do capital, né, devido, né, presume-se que os juros também estejam quitados, né, aplicando-se aqui aquela máxima jurídica, né, já conhecida dos antigos romanos, lá do direito romano, de que o acessório sequitur principale, ou seja, traduzindo para o vernáculo, o acessório segue a sorte do principal. Presume-se também o pagamento do título se estiver em poder do devedor. Então aqui há uma presunção iuris tantum também, de igual forma, né, de que estando em poder o título, ou seja, aqui se trata de títulos, né, ao portador, uma vez que estejam em poder do devedor, né, presume-se que houve a restituição pelo credor a ele, e assim haverá a presunção de que houve a quitação. Claro que admite-se prova em contrário, por não se traduzir numa presunção iuris et iuris, mas tão somente, como dito, uma presunção iuris tantum. No caso do título, o credor possui o prazo de 60 dias para provar que o pagamento não se realizou. Não é? Então, nesse caso ali, não é, confirmando que é a presunção iuris tantum. Não é? Esse prazo de 60 dias, não é, o dia exaco da contagem, ou seja, de início da contagem desse prazo, é a partir da entrega da carta ao devedor, desconstituindo-se a presunção relativa à mencionada. A dívida fundada em título, portanto, considera-se quitada pela restituição da cártula ao devedor, a menos que este último tenha deixado de adimplir a obrigação. Como exemplo aqui, né, de título, né, podemos citar a nota promissória, né, que é uma promessa de pagamento, como já sabemos, externada num papel, né,
que se denomina de nota promissória, que é emitida pelo devedor, que é entregue ao credor, né, que vai portar então esse título da quitação. Se o título da dívida estiver rasgado ou adulterado, encontrando-se em poder do credor, considera-se pago. Outra hipótese também. Em qualquer caso, presume-se que as despesas com o pagamento e a quitação são do devedor, salvo convenção em outra direção, ou seja, desde que em sentido oposto tenha sido convencionado pelas partes lá no contrato, né, ou no título constitutivo da obrigação. As presunções em questão são, como eu já disse, relativas, né, iuris tantum, e admitem, reforçando aqui o que já foi dito, prova em sentido contrário. Bom, essas as considerações a serem feitas, relembrando, né, que o assunto está inserido no Código Civil Brasileiro, nos artigos 313 a 326, né, por conseguinte, fazendo-se necessário aos senhores e às senhoras, né, analisá-los, né, e com base no que foi dito nesta aula, né, fazerem suas reflexões. Obrigado e até uma próxima.